Fala galera que assistiu aqui o meu canal, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje quero bater um papo com você sobre inteligência artificial. E será que todo mundo vai ficar desempregado? Não vai? E aí, como que vai ficar esse mundão agora com a velocidade galopante que a inteligência artificial vem se desenvolvendo, tá bom? Então eu sou Pedro Veras e antes de mais nada se inscreve aqui no canal, porque a gente faz vídeo todos os dias para bater um papo sobre o mercado de marketing digital, gravações, audiovisual e tantas outras coisas aqui, para ajudar você, produtor de conteúdo, a chegar mais longe, chegar no próximo nível, beleza? Então clica aí, se inscreve no canal, que vale muito a pena, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, a gente viu aí nos últimos anos o nascimento, o crescimento e as infinitas possibilidades que as inteligências artificiais estão chegando. E está cada vez mais veloz, está cada vez mais rápido. E aí a gente pode ver hoje várias ferramentas já sendo colocadas em prática ali a serviço da sociedade e afetando diretamente o mercado de trabalho, né? Então, se a gente parar para pensar ali 7 anos atrás, para a gente fazer um organograma da empresa e descrever todos os cargos e funções que a gente tinha dentro da empresa, a gente ia levar ali, em média, 3, 5 meses, dependendo do tamanho da empresa, até um ano a gente levava para descrever todos os cargos, mapear todas as funções, todas as atividades que todo mundo fazia. E a inteligência artificial reduziu drasticamente esse tempo já, porque ela já entrega um escopo pronto. Obviamente que precisa de algumas correções, porque existem algumas especificidades de algumas empresas, mas ganha um tempo absurdo já. E aí a gente está falando aqui na parte de gestão. Na parte de marketing, poxa, quantas horas a gente perdia, quantas reuniões eram necessárias para a gente montar todo um escopo de um lançamento ali, né? E aí envolvia copy, envolvia um monte de gente para montar aquele escopo do lançamento. E demorava ali 1 mês e meio, 2 meses, às vezes trabalhando para deixar tudo redondinho. E hoje esse tempo já reduziu drasticamente porque a inteligência artificial faz o trabalho grosso. Depois a humanidade vem ali ao passar o pente fino e obviamente corrigir uma coisa ou outra que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Mas agora parece que a gente chegou no próximo nível, porque a inteligência artificial está conseguindo fazer imagens com nível de qualidade e de precisão muito alto, como a gente até então não tinha visto antes. E isso preocupou muito a galera agora, que a aguinha bateu na bunda, do mercado digital. Os designers, os web designers, enfim, uma galera aí está preocupada. E agora o que vai ser a nossa vida? Bom, uma coisa é fato, que isso acontece desde que o mundo é mundo. Quem for mal preparado e um funcionário medíocre vai sair do mercado. Isso é fato, não tem para onde correr. Então, se você é mal preparado, procure se preparar melhor, porque vai sair do mercado. Porém, a gente precisa saber que a velocidade galopante que a inteligência artificial está crescendo vai encontrar alguns freios daqui a um tempo. Por que eu falo isso? Se a gente imaginar a realidade do Brasil, a gente é um país subdesenvolvido. Ou seja, nós já temos, enquanto problema social, o tal do desemprego e o tal da colocação profissional. E está cada vez mais difícil porque o país não está tão bem economicamente falando. E aí o que eu quero dizer com isso? Que com certeza a ordem estatal vai colocar vários freios dentro da inteligência artificial, porque o Estado sempre faz isso para controlar o desemprego e controlar o avanço tecnológico. Por quê? Porque não é interessante para o Estado, enquanto governo, na verdade, para quem está governando, que a taxa de desemprego dispare desenfreadamente por conta de uma tecnologia. Então, naturalmente, o governo vai dar uma resposta colocando várias normas em cima daquela tecnologia. Então, muito provável que muito em breve seja obrigatório informar que o conteúdo foi produzido por inteligência artificial ou não. Especialmente porque nós estamos num país subdesenvolvido e com certeza vão existir vários e vários golpes com inteligência artificial. Não basta a gente ir muito longe. Hoje existem inteligências artificiais que modulam vozes, que pega a minha voz e coloca um texto e aquele texto lê com a minha voz, e isso seria muito fácil para dar golpe. Por exemplo, a gente imaginar um golpe lá do sequestro, que é clássico aqui do Brasil,
e, de fato, a pessoa ouvir a voz do filho. Então, com certeza, o governo vai colocar uma série de barreiras ali que vai frear esse desenvolvimento da inteligência artificial, pelo menos temporariamente, até que as coisas se ajustem. Então, vai ter várias regulamentações em cima. Só que isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa, e eu não sou a favor disso, certo? Deixando bem claro, mas com certeza vai acontecer. Sendo que existe um segundo ponto. A inteligência artificial, ela não é um fim nela mesma. Ela é um meio, ou seja, ela é uma ferramenta de meio. Assim como quando surgiu as câmeras digitais, parecia que as câmeras analógicas agora perderam o sentido. Não faz mais ter sentido eu ter uma câmera analógica, porque agora eu tenho uma câmera digital e consigo ver exatamente como ficou a foto, como ficou a luz dentro da própria câmera e descartar ou não aquela foto. Agora, antes, uma câmera analógica, eu teria ali 500 cliques para fazer na noite. Agora, com a câmera digital, a gente consegue ter 20 mil cliques. Então, vejam que a tecnologia mudou. Mas o cara que era da câmera analógica, muitos não se adaptaram à digital. Outros, muitos se adaptaram à digital. E alguns saíram do mercado e outros continuaram. E trouxeram uma nova gama de tecnologias e de aprendizados dentro daquele mercado. Da mesma forma, antes não tinha TV em casa. De repente passou a ter TV em casa. E de repente o cinema se esvaziou um pouco mais, porque agora as pessoas podiam ver filme dentro de casa. Mas o cinema até hoje existe, mesmo ainda com o advento dos streams. Sofre um pouco, porque hoje a audiência é mais pulverizada, mas ainda existe e está se adaptando cada vez mais. Então veja que todas essas ferramentas, elas criam novos polos de mercado, novas bolhas de mercado ali que não existiam antes, mas não necessariamente derruba outro mercado. Como, por exemplo, o rádio, quando surgiu a TV, parecia que o rádio não tinha mais espaço, ia se acabar. E muito pelo contrário, o rádio até hoje existe e ele ganhou uma nova onda de força com o advento dos podcasts aí. Então o rádio ganhou um novo respiro ali com o advento dos podcasts. E hoje todo o rádio, ele praticamente, a grande maioria, é transmitido tudo ao vivo no YouTube. Você pode acompanhar, inclusive, com imagem a programação do rádio. Então veja que ele só se reinventou. E com a inteligência artificial não vai ser diferente. Nós vamos ter um bloco de pessoas que vão dominar muito bem essas ferramentas e, obviamente, vão ter a oportunidade de faturar, de fazer grana com essa ferramenta. E vão ter outras pessoas que nunca vão se adaptar àquilo, mas que vão encontrar uma nova maneira de trabalhar, uma nova forma de conseguir monetizar ali aquilo que elas sabem e vai sobreviver também. E vai ter uma galera que vai sair do mercado e vai procurar se realocar profissionalmente em outra área, que também é super normal de acontecer, tá certo? Mas a inteligência artificial, ela funciona sempre como um meio. Então ela é excelente para me dar suporte em tarefas extremamente quadradas e bem programadas, mas ela não é boa com tarefas abertas e que necessitem de um caráter de inovação. E o que necessita de caráter de inovação? Coisas extremamente humanas. Então, o seu conhecimento humano, ele continua sendo ativo mais valioso. Porque a inteligência artificial nunca vai conseguir dar o tchan que falta na imagem. Por quê? Porque o tchan que falta na imagem não é algo que a gente consegue descrever, não é algo explicável, ao ponto da gente entregar exatamente o que é aquele tchan e a inteligência artificial captar e fazer. O tchan, ele é algo que ele está no ar, mas ele não tem como ser falado, propriamente dito. Mas outra pessoa que está trabalhando com você no projeto consegue captar a essência daquilo que você quer. E aí ela vai lá e coloca o tempero dela, coloca a essência dela dentro daquele trabalho. Então, os trabalhos que têm muita identidade, muita personalidade para serem desenvolvidos, eles vão ganhar ainda mais força. Então, esse trabalho intelectual aqui que eu faço, por exemplo, no YouTube, ele tende a ganhar cada vez mais força ao longo do tempo, porque a inteligência artificial no mundo vai conseguir substituir a capacidade que eu tenho de pensar e de formular novas respostas mediante a conflitos de forma muito rápida, eficiente e pensando no próximo. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário que você seja humano, no aspecto de quê? Que você coloque a sua personalidade nas coisas, que você coloque o seu tempero nas coisas, que você coloque a sua identidade, a sua forma de fazer aquilo de maneira muito bem feita e de um jeito que só você vai conseguir, porque você é único
irrepetível no mundo e você foi sonhado com Deus para exercer tal função. Então, essa parte não vai ser substituída. E aqui que mora a mina de ouro, na verdade. Quem está se preparando em dominando as ferramentas, não negligenciando, aprendendo a utilizar a inteligência artificial da melhor forma, aprendendo a usar como ela pode auxiliar no trabalho da melhor forma, aprendendo a usar como ela pode ser uma boa ferramenta. E, além disso, ainda está investindo no seu capital intelectual, desenvolvendo sua personalidade, desenvolvendo sua identidade, para que possa, então, ofertar algo único, essa pessoa vai ser muito bem sucedida. Por isso que esses profissionais que estão muito preocupados em ficarem desempregados com a inteligência artificial, eles têm que parar de ser tirador de pedido. O que é tirador de pedido? É o cara que o cliente chega até ele e fala, ó, eu tenho essa demanda e eu quero que ela seja resolvida dessa forma. E ele vai lá e resolve exatamente como o cliente diz. Ele nunca coloca o tempero dele, ele nunca coloca a personalidade dele, ele nunca é proativo para sugerir coisas para o cliente, e do cliente falar, eu preciso dessa demanda resolvida, e ele falar, cara, mas achei interessante, mas o que você acha da gente fazer dessa outra perspectiva aqui, porque eu acho que vai funcionar mais para o seu negócio. Então, e provavelmente o cliente pode aceitar essa proposta se fizer sentido para o negócio dele. Mas para fazer sentido para o negócio dele, você vai ter que parar, olhar para o negócio dele, pensar, analisar, ter repertório, ter senso crítico para que você possa sugerir novas coisas para ele. Então, esse cara extremamente humano, que está afim de fazer a parada acontecer e de dar o tempero dele e a personalidade dele nas coisas, esse cara vai voar, na minha opinião. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a utilizar os novos recursos que estão surgindo da melhor maneira possível. Mas, em contrapartida, a gente tem que sempre fortalecer a nossa personalidade e imprimir ela em mais locais, porque é disso que o mundo precisa. Precisa de profissionais que tenham personalidade de colocar o tempero deles em tudo que eles fazem. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Fica aqui, se inscreve no canal e até a próxima.